Importantíssimo para o gênero terror, Psicose é com certeza um livro que envelhece muito bem. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos, seja muito bem-vindo e hoje eu gostaria muito de conversar com vocês sobre Psicose do Robert Bloch, esse monstro do terror que ele publicou nos Estados Unidos em 1959. Nesse livro a gente primeiro se depara com a personagem Marian Crane, uma funcionária que é incumbida de depositar certa quantia de dinheiro no banco porque o seu chefe pede. Só que a Marian Crane, ela está noiva e o noivo dela está extremamente endividado. Então ela vê naquela fortuna, naquela pequena fortuna, uma oportunidade de acabar com as dívidas do amado e finalmente poder ser feliz com ele. Então ela acaba simplesmente decidindo que vai fugir com todo o dinheiro. Durante a fuga, ela acaba parando num hotelzinho de beira de estrada, que é um tanto quanto estranho porque o proprietário, apesar de ser muito educado, ele parece ter uma relação um tanto quanto conturbada com a mãe dele, que fica lá de longe só gritando e dando ordens. E esse hotel é Bates Motel e o proprietário é ninguém menos, ninguém mais do que Norman Bates. Dono e proprietário de uma narrativa engenhosa, o livro parece imerso em mistério. Isso porque a sua ambientação é muito atrativa, sua construção é mais do que cativante, isso sem contar os diálogos ambíguos que são feitos aos montes. Tanto que é claro que todo mundo sabe o que vai acontecer com a Marian Crane, sabe o que vai acontecer com Norman Bates, só que esse livro é tão atrativo, é tão interessante que é como se o plot twist morasse dentro dele. Como se esse livro, inclusive, fosse a personificação perfeita do que seria um plot twist. Porque mesmo que a gente saiba sim exatamente tudo o que vai acontecer, a gente se pega surpreso, até mesmo arrepiado, sabe? Justamente por conta da construção de vários picos, do desvendar de vários mistérios, como se o desenvolvimento de cada trama aqui dentro fosse instigante. Isso faz com que entre ano, sai ano e o livro continue primoroso. Em certa altura da narrativa, a Marian Crane, ela perde aquela característica de protagonista, mas de certa maneira tudo ainda gira em torno dela e a gente inclusive vai vivenciar uma experiência de romance policial, porque a irmã dela, Lily, começa a ir atrás da Marian, querendo saber o que foi que aconteceu. E lembra quando eu comentei com vocês que ela tinha um noivo? Ele vai junto. E como se não bastasse, ainda tem um detetive que foi contratado pela empresa na qual ela trabalhava, porque, claro, eles querem o dinheiro de volta. Mas em meio a todo esse mistério que a gente já sabe o desfecho, surge Norman Bates como grande e verdadeiro protagonista, mesmo que antes a gente não desse nada para ele, inclusive acendendo a nossa reflexão a possibilidade da reflexão do complexo de Édipo. E é aí que o buraco fica muito mais embaixo. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria muito pedir para você, por favor, ir deixando seu like e clicando aí embaixo no gostei, caso esteja gostando desse vídeo, tá bom? Uma curiosidade importante para a gente refletir esse complexo de Édipo na narrativa é conversar a respeito de que esse livro, ele meio que foi baseado em eventos reais da vida do serial killer Edward Gein, um criminoso que foi principalmente conhecido pela maneira com que ele usava restos mortais para criar a decoração da casa dele. Mas o que nem todos sabem é que, tal qual Norman Bates, o Edward Gein, ele também tinha uma relação muito conturbada com a mãe dele, que era também muito controladora, muito religiosa, detestava inclusive todas as mulheres, achava que nenhuma prestava. E quem se depara com os diálogos do Norman com a mãe dele se depara exatamente com esse tipo de diálogo que exemplifica essas características. O fato é que Freud caracterizou o complexo de Édipo como uma reação em 3 tempos, ali no início da vida. Uma reação que eu diria que até é natural de todo ser humano ali no início, mas que pode desencadear alguns problemas dependendo do seu processo, talvez como tudo na vida.
convenhamos. E o primeiro tempo desse processo seria justamente o visualizar da mãe como uma espécie de espelho, como uma espécie de reflexo, uma extensão do próprio corpo que faz com que essa criança ela vá aprendendo trejeitos e vai os copiando, traços e movimentos. E a relação do Edward Gein com a mãe dele, assim como a do Norman Bates, sempre foi muito estreita. E isso acabava acontecendo sem que eles sequer percebessem, porque praticamente era tudo o que ele tinha. A figura paterna sempre foi praticamente inexistente. E uma das características capazes de desenvolver, de desencadear esse complexo é justamente essa realidade vivida ao extremo. Não da falta da figura paterna em si, mas sim de uma relação tão estreita que faz com que essa extensão do próprio corpo se torne tão rígida, tão extensa, que é como se a pessoa acabasse perdendo ou sequer sendo capaz de desenvolver a própria individualidade. E é o que acaba acontecendo com o próprio Norman Bates. Ele perde a individualidade e começa a refletir características e trejeitos da pessoa com a qual ele se espelha, ao ponto de até mesmo desenvolver um transtorno dissociativo de personalidade, que não é o que chega a acontecer com o Edward Gein, mas que se inicia da mesma maneira, como se tudo estivesse interligado, sabe? Essa relação que faz com que o indivíduo cada vez esteja mais relacionado em situações de submissão, de frustração, no qual ele não faz uso da própria voz, ele não tem uma individualidade, ele não tem uma personalidade. Mas que fique bem claro que isso não está somente relacionado à falta da figura paterna, mas que sim a particularidade dessas vivências ao extremo acabaram contribuindo com esse resultado. Em suma, o que vamos ter em mãos é um livro grandioso que permite uma série de reflexões e ainda um conteúdo de muita qualidade para os fãs do gênero. Querendo ou não, ninguém pode negar que esse livro é praticamente a prova de spoilers, porque mesmo que todo mundo saiba o que acontece, a gente ainda vai ficar surpreso, a gente vai ficar chocado. Para vocês terem uma ideia, isso a nível de curiosidade também, o Hitchcock, que foi o diretor da adaptação desse livro para o cinema, quando ele decidiu fazer a filmagem de Psicose, ele acabou comprando quase todos os exemplares que ele encontrou e escondeu todos, porque não queria que ninguém descobrisse o final, ele queria chocar o público. Só que esse livro é tão bom, mas tão bom, que hoje em dia todo mundo sabe exatamente tudo o que vai acontecer e simplesmente o choque continua ali, porque esse livro é o choque. Tanto que eu acho que ficou mais do que claro o quanto eu indico esse livro. Ele é realmente muito bom, ele realmente nos instiga a continuar, mesmo que nós saibamos o que vai acontecer. Tanto que o link para adquiri-lo vai estar aqui no box de informações. Lembrando que se vocês puderem, por favor, comprar com o meu link, não só esse livro, mas qualquer outra coisa na Amazon, vocês vão poder ajudar muito o canal. Então, por favor, me deem essa moralzinha. Mas se vocês também quiserem me ajudar de outra maneira, vocês podem clicar embaixo no gostei, se inscrevendo no canal e assistindo os outros vídeos, porque aqui no canal tem um monte, então falta de opção você não tem. Então eu quero muito agradecer, espero muito que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários se vocês já leram, se vocês gostaram, o que vocês acharam, se vocês também ficaram chocados, o que eu acredito que sim, porque é impossível não ficar chocado com esse livro. E é isso, muito obrigada por assistirem e eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!